Nesse vídeo, vamos conhecer algumas tags de citação. Essas tags elas são utilizadas na hora da construção de textos em um documento desenvolvido em HTML. A primeira tag de citação é a tag blockquote, que é uma tag utilizada para fazer uma citação longa. Então ela é escrita da seguinte forma. Essa tag ela possui um atributo, que é o site da onde você está fazendo essa citação longa. Então, esse atributo ele vai dentro da tag de abertura. Então, eu coloco cite igual, abre aspas, escrevo o endereço do site, http://www, nome do site, que a gente está citando este conteúdo, fecho aspas, agora eu faço o fechamento da tag. Eu vou fazer ele na linha de baixo. Ok? Aqui, dentro dela, eu preciso fazer uma citação longa. Então, citação longa de um texto. Vou duplicar isso para melhorar a nossa representação visual. Acima dela, eu vou fazer um parágrafo, apenas para a gente perceber a diferença visual aqui, né? Um parágrafo sem citação. Parágrafo, citação logo abaixo. Salvei o meu documento. Agora eu vou atualizar aqui a minha página. Então, o que acontece? Eu tenho um parágrafo normal e abaixo a citação longa. Ela já vem com uma pré-formatação. Então, existe um recuo da margem esquerda e por trás, no código, existe o site da onde esse texto foi citado. Se você for abrir o inspetor de elementos do seu Google Chrome, você vai perceber isso daqui. Ó. Então, abre o inspetor de elementos, clicando e selecionando, você percebe que a citação do site ela está aqui na tag. Né? Então, nessa caixa aqui embaixo, você tem o site de onde esse conteúdo ele foi citado. Então, ele já vem pré-formatado. Existem outras formas também de você citar alguma coisa. Você pode fazer uma citação curta. Então, abaixo dessa citação, eu vou iniciar um parágrafo, pois a citação ela está dentro do parágrafo. Citação curta, certo? A tag utilizada para isso é a tag que. Coloco a minha citação. E fecho a tag que. Esta é uma citação curta. O que acontece? Essa citação ela vem entre aspas. Então eu vou dar um zoom aqui no navegador. Eu tenho o meu parágrafo, que contempla tudo isso. O texto que está com a citação, ele vem entre aspas, porque aqui eu estou utilizando uma citação curta. Tá? Removendo o zoom aqui do nosso navegador, vamos para mais um exemplo. Você pode utilizar nas suas páginas também uma forma de abreviação de texto. Então, são mais elementos de formatação que você pode utilizar. Então, eu vou criar aqui um outro parágrafo para trabalhar com a abreviação. A abreviação que eu quero fazer aqui é da W3C. Então, eu vou utilizar a tag ABBR, certo? Ela tem um atributo dentro dela. Então, esse atributo é o title, que é um atributo comum que você pode ver também em outras tags, ele pode ser utilizado em outras tags.
E aqui eu vou colocar dentro dessas aspas duplas o significado, né, da minha abreviação. Então eu fecho aqui a BBR e tem a minha estrutura de tags. Aquilo que eu quero abreviar, a sigla que será abreviada, eu coloco entre essas tags, entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Então eu vou colocar aqui W3C, certo? Dentro das aspas do title, eu vou colocar isso sem a abreviação. Então W3C significa World Wide Web Consortium. Então aqui eu tenho uma tag de abreviação, certo? Vou fechar a minha tag P, parágrafo. Agora vamos ver como que isso aparece no nosso navegador. Mudando para a página do navegador, atualizo o conteúdo. Então esse conteúdo aqui ele foi abreviado. E olha que coisa interessante, quando você coloca o mouse em cima, você percebe que aparece ali o nome, a tradução dessa sigla. Você também pode fazer outros tipos de citação. Então, dentro de um documento, você pode citar, por exemplo, um trabalho criativo, que esse trabalho criativo ele pode ser uma imagem, um livro, um poema, uma música. Qual que é a tag que você utiliza para citar isso? Então, eu vou abrir um parágrafo. Então, vamos supor que o autor de uma obra, o nome dele é Arthur. É o autor da obra. Então eu coloco aqui entre a tag cite, eu estou citando uma pessoa. Então, é autor de uma música X, certo? Fecha o meu parágrafo. Então, essa é a forma correta de você fazer a citação de um autor, de algum trabalho artístico dentro de um documento HTML. Então, o que está acontecendo aqui? Ele fica itálico. O resultado visual disso é uma espécie de itálico, mas por trás existe uma relação semântica. Isso daqui é a citação de um autor, tá? Então, diferente de apenas colocar um itálico, eu estou fazendo a citação de um autor, dentro do contexto que está dentro desse parágrafo. Eu posso utilizar também a forma de citar um endereço. Pode ser o endereço de uma empresa, dentro de uma página. Então, para isso, você vai utilizar a tag address. Então, ela é uma tag que ela tem abertura e fechamento. Ok? Então, um pouquinho mais de zoom aqui. Aqui dentro, você pode colocar diversas coisas. Então, nome da empresa, vou utilizar uma tag BR para quebrar linha, tá? Posso falar assim, visite o site, estou tratando de elementos de contato dessa empresa, então visite o site, exemplo, né, .com, é o nome do nosso site. Então vou quebrar uma outra linha aqui, vou colocar o endereço da empresa, outro BR para quebrar a linha e São Paulo SP. Então, essa é uma forma de você utilizar a citação do endereço, dos dados de contato de uma empresa, o endereço de uma empresa. É uma tag semântica específica para isso. O resultado visual dela é esse. Então, perceba que aqui eu também
tem uma formatação como se fosse um itálico que é atribuído a isso, né? Então eu tenho uma espécie de itálico aqui. Vou remover o zoom, vamos ver aqui como que fica. Lógico que todos esses elementos que foram apresentados, eles podem ser customizados visualmente pelo CSS. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Implemente essas tags em suas páginas e em seus documentos HTML.